Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu abro essa mesa de trabalhos nessa tarde, agradecendo ao convite para participar desse terceiro Congresso Internacional, ladeado aqui por pessoas tão ilustres, uma palestra com uma plateia também muito ilustre, nessa cidade maravilhosa. Então, abro essa mesa desejando que tenhamos uma tarde muito proveitosa e que possamos todos trazer luzes a um tema difícil, que é esse tema dos preços de transferência, a atual normatização e compatibilização com os critérios internacionais da OCDE, os tratados para evitar a dupla tributação de renda celebrados pelo Brasil, preços de transferência sobre intangíveis e operações back-to-back, o novo método do cálculo para o setor de commodities, a ação normativa que trata sobre isso. E nós já conversamos antes, nós dividimos todo esse tema entre os três palestrantes. Então, quem vai iniciar para a gente hoje os trabalhos vai ser o Dr. João Dácio de Souza Rolim, que é PhD pela Queen Mary University of London, é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem LLM em Direito Internacional Tributário pela London School, é professor de Direito Tributário da GV, é professor visitante da Universidade de Chicago, é diretor da Associação Ibero-Americana de Arbitragem Tributária, é diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, é um brilhante advogado, está sempre lá no CARF, e eu tenho o prazer de ser meu amigo, né, Dácio? Estou muito feliz em estar aqui do seu lado. E, na sequência, quem vai falar vai ser o Dr. Júlio Chamarelli de Cepeda, que ele é sócio da área de International Tax Transfer Price do escritório KPMG no Rio de Janeiro, tem 17 anos de experiência nessa área de assessoria tributária a clientes nacionais e estrangeiros, um profundo conhecedor dessa matéria. Ele é formado em Ciências Econômicas pela PUC do Rio e tem a extensão em Direito Tributário pelo IBET. O Júlio vai focar a palestra dele nos preços de transferência sobre intangíveis e operações back-to-back. E, finalmente, nós vamos ter a palestra do nosso querido Guilherme Tejero, que vem lá da Argentina, para trazer a experiência dele e da Argentina sobre esse tema. Ele é um advogado formado lá pela Universidade Nacional de La Plata, da Argentina. Ele tem um mestrado pela Universidade de Harvard. É pesquisador visitante também na mesma universidade lá de Harvard. Foi professor adjunto de Direito Tributário na Faculdade de Direito da Universidade Católica da Argentina. É professor de Direito Tributário Internacional na Universidade Católica Argentina e no curso de Direito Internacional Tributário pela Universidade Austral. É sócio fundador do escritório de advocacia Tejero e Baloni Advogados. Ele é membro do Comitê Científico Permanente da IFA. Está sempre presente em todos os circuitos de seminários acadêmicos, palestras, autor de diversos livros, membro do IFA, e também hoje nos brinda com a presença, e ele vai falar sobre a experiência na Argentina já para esse setor de commodities e fazer um paralelo da nossa legislação, da legislação da Argentina, e contar essa experiência deles aqui para a gente. Então, eu passo já a palavra para o João Dácio, agradecendo a presença dos três e tendo certeza, como eu já disse, que vai ser muito frutífera essa nossa tarde. Então, João Dácio Rolim, a palavra está com você. Muito obrigado, Suzy. É um prazer estar aqui nesse painel com vocês, com a nossa presidenta que conseguiu organizar de uma maneira bem dividida os temas para não haver tanta superposição. Então, a minha parte seria mais relembrar, todos que estão nesse painel, me parece que se interessam por transfer price, já têm algum conhecimento, então me desculpem se vou repetir alguma coisa básica, mas eu acho que seria interessante para depois a gente entrar nos pontos, alguns pontos específicos. Então, dividi em três partes a minha exposição. Seria a primeira sobre os métodos da OECD, os tradicionais métodos, que são 5,
e tenho a abertura de um sexto. Importante relembrar também, porque o método das commodities, instituído no Brasil, e como o Guilhermo Terreiro nos falará mais tarde, em outros países latino-americanos, e é considerado o sexto método. Então, convém relembrar, refrescar aqui o nosso conhecimento, a nossa memória sobre os métodos tradicionais. Depois, indo diretamente num paper que eu gostaria de fazer só menção, que é esse paper da OCDE sobre a dificuldade de encontrar preços comparáveis, especificamente voltado para os países em desenvolvimento. Então, por coincidência, mera coincidência, está tendo um fórum entre 26 e 28 de março, até amanhã, na OCDE. O Brasil está lá representado, e eles, a partir desse paper, que eu vou comentar, né, 2 ou 3 aspectos dele, mas com certeza teremos novidades, mais novidades do que nós já temos em face das últimas alterações via instruções normativas com relação às commodities. E, finalmente, o Brasil, analisando a lei brasileira especificamente e terminando com a análise das commodities. Então, na primeira parte, quais são os métodos tradicionais da OCDE? São 5 métodos, né? Os 3 primeiros foram incorporados pelo Brasil, que é o primeiro, o que consagra os preços comparáveis, né? Depois o do resale, venda menos lucro, e o terceiro, custo mais lucro. Então, são os 3 métodos básicos que a OCDE sempre consagrou, especialmente a partir dos seus guidelines de 1995, e o Brasil incorporou esses métodos, né, com margens de lucro fixas, né, para importação, exportação, etc., como todos sabem. E 2 outros novos métodos, consagrados pela OCDE, que o Brasil não incorporou via legislação. Não significa que esses métodos possam inspirar, né, a análise dos 3 anteriores consagrados na legislação. Então, o 4º método é o Profit Split, que se analisa, né, dentro do setor, dentro da atividade daquele contribuinte, entre partes relacionadas, qual seria a margem de lucro razoável, o lucro apurado global, qual seria a divisão entre a empresa subsidiária no exterior e a empresa controlada no Brasil, ou vice-versa, tratando-se de partes relacionadas. E também o 5º método se refere a uma apuração de lucro, de novo, mas uma margem líquida de lucro, em que se analisa riscos econômicos e funções, né, funções desempenhadas por cada uma das partes relacionadas. Então, é um método mais complexo. O Brasil não estava preparado para introduzir, né, de início esse sistema, mas ele existe, não é muito praticado no mundo, mas é previsto e, como tal, eu acho que nós não podemos deixar as nossas portas fechadas para qualquer método, porque o objetivo é apurar um lucro real, um lucro econômico, tendo em vista as partes serem relacionadas e participando dessa análise, evidentemente, essencialmente, né, a finalidade de se apurar qual seria o preço que seria praticado entre partes independentes. Caso as partes não fossem relacionadas, quais seriam as margens de lucros adequadas, né, dentro de cada um dos métodos. Então, a finalidade essencial de todos os métodos, inclusive do 6º método, que prevê genericamente outros métodos, a finalidade é apurar margem de lucro que seria apurada entre empresas independentes, não relacionadas, né?
qual que é o mercado, né, específico em que as empresas atuam e quais as empresas independentes, qual a margem de lucro razoável, de acordo com a atividade que elas possuem. Então, esses outros métodos está exatamente o sistema da commodities, né? Que esses outros métodos podem ser um método em aberto, né? Qualquer outro método que possa ser até uma combinação dos anteriores, né? Do profit split com o resale resale minus profit ou cost plus profit, pode ser uma combinação. Então, esses outros métodos, qualquer método pode ser sugerido ou adotado, desde que, né, obedeça o Arm's Length Principle, que é o objetivo, é essencial a todos os métodos, inclusive a esses outros, né, categorizados no item 6 aqui. Bom, relembrando, então, que a finalidade desses métodos, né, é apurar preços razoáveis, né, quer dizer, entre partes relacionadas, né, em comparação com margens de lucro apuradas por empresas independentes, isso é a finalidade essencial. É lógico que, tendo presente essa finalidade, nós temos que considerar outros princípios jurídicos, né, que devem ser levados em consideração, como a praticidade, né. Não adianta inventar uma fórmula, como está sendo sugerido no próprio âmbito da OCDE, mas vai ser difícil de implementação, o Formulary Apportionment, que é adotar uma fórmula matemática: ativos, receita e despesa de pessoal, faturamento. Então, se o faturamento da empresa local no Brasil corresponde a 10% do faturamento global do grupo, então esses 10 vai fazer parte de uma fórmula, né, que é uma soma aritmética, para se ver qual seria o lucro, parte do lucro global que seria atribuído ao Brasil. Então, faturamento, 10%. Salários, né, pessoal, é 20%, por exemplo, 20% da despesa total de salário, né, do grupo. E o lucro, aliás, lucro não, ativos, né? Se 30%, por exemplo, dos ativos desse grupo, 30% é localizado no Brasil, então eu pego esse 30%, mais o 20% da despesa com o pessoal, e o 10% de faturamento. Então, 30, 20, 50, mais 10, 60. Divido por 3 e acho 20%, que seria o lucro atribuído ao Brasil. É uma fórmula matemática, simples, prática, clara, né, da clareza jurídica, da segurança jurídica, mas não é perfeita. Então, essa fórmula foi adotada nos Estados Unidos, né, em função do imposto de renda estadual, né, dos Estados americanos, alguns optaram por uma fórmula exatamente como essa, matemática, soma geométrica de 3 fatores de produção, indicadores de rentabilidade, mas que ainda dá margem a abuso, né? Então, você conhece a fórmula, então você pode manipular, né, ou receita, ou pessoal, ou ativos, né, localizando esses ativos, esse pessoal, em jurisdições mais favoráveis. Então, ainda dá margem à manipulação, e, evidentemente, a fórmula não é perfeita, e há um problema político muito relevante, porque os países vão, né, alguns vão ser prejudicados com a adoção dessa fórmula matemática, e outros vão ganhar. Então, realmente,
essa fórmula no âmbito da OCDE, aí partindo para o próximo item, que é já esse comentário desse paper da OCDE, que esse paper ele ressalta essa dificuldade política. Isso já foi estudado, então não vai haver, por parte da OCDE, uma sugestão para os países em desenvolvimento para se adotar essa fórmula matemática, né? Porque há uma dificuldade, além de tudo, política. Mas há outros casos interessantes que a OCDE já sugeriu e vai continuar sugerindo para os países em desenvolvimento, considerando, né, esse trabalho da Associação dos Fiscos de cada país, dos países latino-americanos, o CIAT, né, que é a Confederação Interamericana de Administrações Tributárias, fiscos de países latino-americanos pertencendo a essa associação, já elaboraram esse estudo sobre manipulação de preços em transfer parties e as dificuldades, né, para os países em desenvolvimento. A OCDE também levou em consideração os comentários das Nações Unidas e o G8, que talvez seja G7 nessa altura, recomendou à OCDE a ajudar os países em desenvolvimento a vencer esses obstáculos, né, colocados pelas próprias administrações tributárias dos países, no caso, latino-americanos e os de desenvolvimento, que fizeram parte dos estudos das Nações Unidas. Então, 4 pontos foram ressaltados nesse paper de 2014 que está sendo implementado agora. Primeiro, ajudar os países em desenvolvimento a expandir, a ter mais acesso a recursos, né, que possibilitem a investigação de preços comparáveis. Depois, a própria utilização também. Como utilizar esses dados? A informação primeiro, fazer um critério seletivo com relação às informações disponíveis. Depois, como combinar essas informações para que se chegue a um preço praticado entre partes relacionadas mais próximo possível do preço praticado entre partes independentes. E aqui o terceiro ponto se refere expressamente a estudos, né, para não contar tanto com a análise de preços de mercadorias ou serviços diretamente comparáveis, porque às vezes o produto é único, o produto não tem similar, ou o tipo de serviço prestado é único. Então, se busca afastar um pouco da comparação direta para se adotar um approach mais holístico, né? E aqui vem a questão das commodities, como o sexto método, né? Se parte de uma bolsa, né, de mercadorias, em que o preço está lá, aí se faz uma série de ajustes, para mais, para menos, tendo em consideração quantidade, volume, destino, despesas de transporte, etc., para se chegar, né, não, talvez, uma maneira mais próxima possível ao preço praticado entre partes independentes. Mas é um approach prático que tenta vencer as dificuldades colocadas pelos países em desenvolvimento. Então, os países em desenvolvimento, eu acho que, né, o Brasil está lá representado, nós vamos ter novidades. Já tivemos essa nova legislação das commodities, foi um produto, né, dessa sugestão da OCDE, encampando esse trabalho para auxiliar a apuração mais prática possível e mais próxima possível da realidade. E o quarto ponto, me parece que aqui o Brasil está ainda um pouco, não está avançado
nesse ponto de fazer acordos, né, acordos de preço de transferência, acordo com o contribuinte e acordo com os fiscos de outros países, acordos bilaterais. Mas é inevitável, né? Eu acredito que em mais alguns anos o Brasil vai ter que se render a essa realidade, porque beneficia a todos, né? Beneficia os fiscos dos países, né? Beneficia o contribuinte, porque ainda que esse acordo não seja perfeito, dá segurança jurídica, dá certeza. Né? E esses acordos, Advanced Pricing Agreements, também beneficiam o contribuinte. É lógico que tem problemas, às vezes, de confidencialidade, etc., mas esses obstáculos estão sendo vencidos. Então, é uma questão de tempo, o Brasil necessariamente implementará algum tipo de acordo antecipado de preços e também de acordos bilaterais entre os países envolvidos. Quem se interessar pelo assunto pode até sugerir, né, nesse e-mail informado aqui, até 11 de abril, eu acho que o setor privado brasileiro, eu acho que poderia participar mais ativamente, já que a OCDE é bem receptiva às sugestões do mercado, dos contribuintes, que, afinal de contas, serão os destinatários dessas normas ou desses princípios que vão inspirar as novas normas de transfer price, como as de commodities. Passando à lei brasileira, como todos já sabem, houve uma opção declarada, explícita, do fisco brasileiro de tomar um approach mais prático, né? Margens de lucro definidas em exportação, exportação, com alguns safe harbors, etc. E uma das justificativas foi exatamente essa. Olha, o Brasil não está preparado ainda para lidar com o preço de transferência. Então, por isso, se optou, do ponto de vista prático, com essas margens de lucro específicas. Né? Favorece a praticidade, a simplicidade, né? Simplificação. A neutralidade, não, né? Porque essas margens, né, elas não são razoáveis, né? Dependendo do mercado de atuação de cada contribuinte. Então, um dos objetivos dos preços de transferência é também se buscar as transações entre partes vinculadas, relacionadas, seja neutra do ponto de vista fiscal. Então, esse objetivo é claro, explícito na legislação de preço de transferência. É o objetivo dele, é a finalidade do preço de transferência, evitar manipulação de preços com o objetivo de reduzir a carga tributária. Um aspecto interessante que tem sido discutido em outros países é a relação, né, das normas de preço de transferência, até que ponto elas são normas antielisivas específicas, evitando o abuso na manipulação de preços, com normas gerais, como abuso de direito, substâncias sobre a forma, etc. E isso me parece que também nós devemos enfrentar, já temos alguns casos concretos que vão ser apreciados pelo CARF, pelos tribunais brasileiros, que é, por exemplo, aqui eu trago só um exemplo, que é a relação, né? Quer dizer, por exemplo, nas próprias commodities. Se você tem uma business purpose para não adotar aquela margem de lucro específica, ou para não adotar o preço que está na bolsa de mercadorias, ainda que considerando ajustes para mais e para menos, se você tem uma business purpose para adotar um preço diferente entre partes relacionadas, essa business purpose, se ela tiver fundamento, ela deve ser aceita. Então, isso, a nossa legislação não prevê expressamente isso, mas já está sendo colocado em casos concretos. É uma forma de interpretar a nossa legislação de acordo com os princípios, né, do próprio transfer pricing, que é evitar abuso. Se é evitar abuso, e eu provo que não estou praticando um preço abusivo, eu posso divergir dessa margem de lucro, divergir do preço estipulado na Bolsa de Mercadorias, e etc. Então, passando
ao artigo 9º dos tratados, aqui tentando respeitar os 5 minutos. Sim. Todos os tratados que o Brasil celebrou, né, se inspira no modelo da OCDE, e a essência desse artigo 9º é apurar, né, de acordo com o princípio do arm's length, que seria apurar os preços praticados entre pessoas ligadas, os preços que seriam, hipoteticamente, estabelecidos entre empresas independentes. Então, isso é o coração e o fundamento, né, de toda a legislação do preço de transferência. É o arm's length, que informa todos os métodos, aqueles 6 métodos e qualquer outro que venha em vontade. Quer dizer, não dá para fugir disso. Por enquanto, e a fórmula matemática que eu me referi antes, já foi recusada no âmbito da OCDE por motivos políticos e também econômicos e jurídicos. Então, nós continuamos com esse coração, né? Arm's length principle, como essência da análise de preço de transferência. Então, me parece evidente, não tem dúvida alguma, que qualquer legislação, né, em função legislação doméstica brasileira, via regulamentação e instrução normativa, tem que obedecer o arm's length do artigo 9º. Tá? Quer dizer, enquanto o artigo 9º dos tratados, do qual o Brasil é parte, não for alterado, nós não podemos fugir do arm's length. Não significa que a legislação brasileira doméstica é inconstitucional. Não, ela é constitucional. Só que a maneira com que ela vai ser interpretada, quando há um tratado tributário envolvido, é necessariamente à luz dos princípios do arm's length. Não vamos ter tempo aqui para fazer uma recapitulação das normas das commodities, mas será objeto da exposição do Guilherme, inclusive a comparação com o Brasil. Aqui eu queria ressaltar apenas o último quadro, o penúltimo, aliás, que são as premissas cumulativas, né, para que as commodities, de acordo com as instruções normativas que regulamentaram a nova legislação, estabelecendo esse 6º método para apuração de preços praticados em partes relacionadas. Né. Primeiro requisito, que o produto deve ter listado no anexo 1 da instrução normativa. Segundo, ao mesmo tempo, esteja sujeito a preço público em bolsa ou em instituições de pesquisa setorial dos anexos 2 e 3. E sejam negociados efetivamente na bolsa. Aqui nós temos a última instrução normativa, que já permite, né, de 18 de março de 2014, da semana passada, há 10 dias, quase 10 dias, que permite outros ajustes. Quer dizer, nós temos a possibilidade, essa flexibilidade de, via instrução normativa, realmente não há questão de ilegalidade alguma, é um aperfeiçoamento da nova sistemática para commodities, né? Já que o approach deve ser flexível, quer dizer, deve ser ter esse approach holístico para preço de transferência, já que é impossível, em alguns casos, atingir um preço utópico, né? Um preço que né, seja utópico, irrealista, que vai ser contra a própria finalidade da apuração dos preços de transferência, que é evitar abuso ou manipulação. E aqui nós temos um defeito aparente já desse anexo, é que, de acordo com a nomenclatura comum de mercadorias, o produto e o subproduto, às vezes, estão na mesma nomenclatura, e o subproduto não pode estar sujeito aos mesmos critérios de ajuste de preços do produto, porque é um subproduto. Então, é diferente a composição, etc., física, etc. Então, esse é um problema, mas parece que pode ser corrigido pela própria instrução normativa, ou por uma outra instrução normativa, ou pela própria interpretação do novo sistema. E aqui, eu prometo, será o penúltimo
nós vemos aqui um exemplo gráfico do aperfeiçoamento, né, da nossa legislação. Primeiro, nós tivemos a Instrução Normativa 1312, regra original, que levava em consideração, a partir do preço de bolsa, só custos de transporte e influências climáticas. Em setembro de 2013, a Instrução Normativa 1395 ampliou esses ajustes, considerando prazo de pagamento, quantidades negociadas, custos de intermediação, acondicionamento, frete e seguro. E agora, há quase 10 dias, a Instrução Normativa 1458 melhorou, do ponto de vista do meu julgamento, e acho que do mercado, melhorou, aperfeiçoou a regra, as duas regras anteriores, levando-se em consideração outros custos, né, por exemplo, no mercado de destinos, desembarque, transporte, etc. E também aperfeiçoou os ajustes que devem ser feitos no prêmio. Quer dizer, é uma legislação aqui em movimento, em aperfeiçoamento. Não significa que o contribuinte que tenha uma situação que não esteja prevista expressamente na normativa não possa invocar essa condição, né, perante a Receita Federal, para que esse ajuste, tendo fundamento econômico, seja aceito. Mas eu vejo, do ponto de vista positivo, né, com bons olhos, essa evolução da nossa legislação. E o último slide, realmente é o último agora, né, como conclusão, nós temos comprovadamente, né, uma evolução, eu vejo com bons olhos, então, essa evolução, o aperfeiçoamento, né, dos preços de transferência com relação às commodities, e também uma maior convergência com a OCDE. Mas não só uma maior convergência do Brasil ou dos países em desenvolvimento com a OCDE, mas uma convergência da própria OCDE, flexibilizando, né, os seus critérios para a realidade dos países em desenvolvimento. Então, essa é uma evolução da própria OCDE. Então, os países em desenvolvimento estão recebendo essa ajuda, né, essa cooperação da OCDE, porque a OCDE também está sendo mais flexível, né, para a realidade dos países em desenvolvimento. Então, com esse último slide, eu termino, mas fazendo para quem se interessar pelo assunto, fazendo uma propaganda aqui de um livro editado pela Cambridge University Press sobre preços de transferência, editado por 2 professores da London School of Economics, em que várias jurisdições são analisadas, inclusive países em desenvolvimento, e é feita uma Golden Bridge entre pontos relevantes e pontos conflituosos são comparados, né, e perante os métodos da OCDE. Então, para quem se interessar, então, realmente é do ponto de vista não só acadêmico, mas também prático, porque há vários casos, né, em outros países, inclusive países de desenvolvimento, como foram decididos casos específicos e conflitos para a determinação do preço de transferência. Suzy, muito obrigado e espero depois termos algum tempo para o debate. Obrigado. Obrigada, Dácio. Foi excelente a sua apresentação, como sempre. E agora passo já imediatamente para o Júlio Chamarelli fazer a sua apresentação, em que ele vai falar, como já tinha adiantado, sobre os preços de transferência sobre intangíveis e as operações back-to-back. Obrigado, Suzy. Boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui nesse painel e dividir o painel com pessoas tão ilustres. Eu, que sou um mero operador do direito, que tenho que todo dia tentar explicar para os estrangeiros como é que funcionam nossas regras, que muitas vezes são muito difíceis de compreender. Quando eu vi o tema back-to-back intangíveis, dentro dos temas inseridos do painel, me deu uma certa curiosidade. Por que esses dois temas estão juntos, back-to-back
intangíveis, o que eles têm em comum, o que une esses dois temas? Eu vou deixar essa resposta para o final, eu não sei se essa curiosidade também pode ter batido em vocês, o que essas duas coisas estão falando juntos, mas a gente deixa essa resposta para o final, acho que vale a pena percorrer e tentar entregar alguma coisa que possa unir esses dois temas de uma forma única. Bom, deixa eu pegar aqui. Não, vamos. Esse. Bom, falar em intangíveis, né, e preço de transferência e não chamar a atenção para a exceção que existe do parágrafo 9º do artigo 18 da 9430, eu acho que a gente não poderia deixar isso passar, apesar que reconheço que deve ser de conhecimento de todos aqui. Mas o que é importante aqui é dizer que os royalties, né, que estão vinculados muito aos intangíveis, eles estão fora da abrangência das regras de preço de transferências. E as empresas pensam, opa, não preciso entrar nessa confusão de preço de transferência e ficar fazendo um monte de cálculo, principalmente quando se refere a intangíveis, direitos, pagamento por direitos. Vou fugir disso aqui. Ótimo, pelo menos o Brasil está um pouco mais simples. Vai cair em outra confusão, porque a gente vai ter regras específicas para deduzir essa despesa no país, que talvez sejam até mais confusas ou até mais restritivas do que seriam os preços de transferência. Então, aqui, quando a gente pensa em royalties dentro da 9430, a gente está pensando em qualquer royalty, tem algum royalty que está dentro dessa exceção, tem royalties que estão fora dessa exceção. E aí eu acho que é importante trazer a definição que a gente tem de royalty dentro da Lei 4.506/64, no seu artigo 22, que define royalty como os rendimentos de qualquer espécie decorrentes de uso, fruição e exploração de direito. Então, é um conceito bem amplo, ou seja, qualquer rendimento que decorra do uso, fruição e exploração de direito seria classificado como royalty. E aí ele dá exemplos, tanto que é tais como, e vem com alguns exemplos para tentar exemplificar o que deveria ser o royalty. E aí a pergunta fica, qualquer um desses aqui estão dentro da regra de preço de transferência ou estão fora da regra de preço de transferência? E aí, para isso, a gente precisa dar uma olhadinha no artigo 354 e 355 do RIR, que lá ele vai falar mais diretamente quais são os royalties que têm uma regra específica de dedutibilidade. E que, portanto, por ter uma regra específica de dedutibilidade, deveriam estar fora da abrangência dos cálculos de preço de transferência. E aí, quando ele traz essas regras específicas de dedutibilidade, eles falam basicamente de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e comércio, que estão inseridos aí nos conceitos da OCDE de Trade Intangibles e de Market Intangibles. Então, a gente lendo isso aqui, para essas regras que são específicas de dedutibilidade, para esses tipos de royalties, a gente afasta o preço de transferência. Mas se a gente tiver qualquer outro tangível que esteja sendo remunerado e não estejam elencados em regras específicas, nós deveríamos usar o preço de transferência. E aí, como o mundo está cada vez mais intangível, com tantos avanços tecnológicos, e a gente vê algumas coisas específicas no setor de comunicação, satélite, entretenimento, televisão, que cada vez esses meios ficam cada vez mais fluidos, mais intangíveis, a gente começa a se deparar com certas situações que complicam, obviamente, a vida de quem tem que calcular os preços de transferência sobre esses eventos. E aí é que eu listei aqui algumas dificuldades, né, em termos de aplicar os métodos que a gente tem com os intangíveis. Primeiro que os intangíveis são de muito difícil valoração. E comparar intangíveis. Né? Como é que eu comparo intangíveis? Muitas vezes não são comercializáveis para terceiros. Então, quer dizer, o intangível geralmente eu posso usar para mim e não vendo para ninguém, eu não comercializo isso com ninguém. Como é que eu comparo esses intangíveis? Na maior parte das vezes não tem ativos similares. A aplicação do arm's length é complicada porque pressupõe que sejam bens substituíveis que gerem um mercado para aquele bem, o que pode não acontecer nos intangíveis, é uma dificuldade de aplicação. O intangível pode estar dentro de um tangível, que chama de embedded intangible, você pode estar dentro de um tangível, então como é que você faz essa segregação e como é que você aplica se você está pagando por intangível, O valor do bem e o custo para produzir esse bem pode estar muito desassociado, geralmente você pode gastar até anos, muita pesquisa, é óbvio que deve ser um custo muito volumoso, mas o benefício que aquele intangível pode trazer pode estar muito deslocado
do valor do custo. Não necessariamente a gente revende intangíveis, então usar o método de revenda é sempre complicado. E o custo de produção pode muitas vezes ser difícil de mensurar. Então, tentar aplicar os preços de transferência dentro dos intangíveis é uma coisa que não é uma tarefa simples. E mais do que isso, a gente pode pensar que por causa do nosso sistema, que é mais rígido, como colocou muito bem o professor Rolim, definiu margens fixas e deu uma certa rigidez pelo Brasil eventualmente não estar preparado ainda para lidar com questões de preços de transferências mais complexas, a gente pode pensar, isso é muito complexo no Brasil, mas não é só uma realidade brasileira. O OCDE, a lei americana, tem capítulos específicos para intangíveis e sofrem muito a mesma dificuldade. Então, mesmo em países mais desenvolvidos, isso aqui é uma questão muito complexa e a gente está vendo muito essa complexidade em função do que aconteceu recentemente com Amazon, Google, Starbucks, a movimentação de IPs pelo mundo, até em função dessa dedutibilidade restrita no Brasil, muitas vezes a gente começa a discutir transferir o IP para o Brasil, se isso seria uma boa ideia ou não seria uma boa ideia. Restrições de Banco Central, apesar dele reconhecer aumento de capital com intangíveis como uma das possibilidades de dar registro, é muito burocrático e muito difícil de convencer o valor do capital que está sendo aumentado no Brasil, muito em função de como é que você valoriza esse intangível. Então, tem uma série de dificuldades envolvidas nesse tema, bastante complexo, não específico do Brasil, acho que no mundo inteiro. Tem o movimento do BEPS, que a maioria das pessoas estão acompanhando, não vou entrar nesse assunto aqui hoje, porque é assunto de uma palestra amanhã, mas deve ter agora para setembro de 2014 um novo capítulo sobre intangíveis, tentando minimizar essas possíveis transferências para países de tributação mais baixa e fazendo o que eles chamaram de um tax planning abusivo aí. Bom, depois dessa pequena introdução aqui sobre os intangíveis, as dificuldades que a gente tem, eventualmente, em aplicar as regras de preço de transferências para os intangíveis, eu acho que a gente podia tentar responder aquela primeira pergunta, né? O que o leaseback, ou o back-to-back, está fazendo aqui junto com intangíveis? Qual é o ponto que está unindo esses dois temas? E aí eu acho que a resposta para essa pergunta passa por alguns elementos, eu acho, e que não está presente só nesses dois assuntos no Brasil, mas está presente em vários assuntos, que muitas vezes, a dificuldade do legislador brasileiro fazer uma regra que ela seja objetiva, compreensível, que minimize, eventualmente, interpretações diversas. Aí vocês podem falar, mas o legislador tem que fazer, né, aquela regra mais geral, mas a gente vai para os regulamentos pelo Poder Executivo, consultas da Receita Federal, INs da Receita Federal, e em vez de esclarecer e tentar dar alguma luz sobre aquilo ali, acaba complicando muito mais e trazendo uma segurança jurídica enorme, que, por certo, aumenta os custos das transações no Brasil, aumenta o custo do Brasil e tudo que a gente conhece. Então, não é um assunto específico de back-to-back, de intangibles, mas acho que eles falam muito estão unidos por esse mesmo aspecto, que pode acontecer em diversos outros temas do nosso mundo jurídico tributário. Então, aqui, só para botar tudo na mesma página, para que se alguém não tiver com o conceito na cabeça, a operação de back-to-back é basicamente você ter uma empresa A num determinado país, que compra uma mercadoria de uma empresa B, que está em outro país, e revende essa mercadoria para a empresa C em outro país, sem que essa mercadoria transite pelo território da empresa A. Então, esse é basicamente o conceito de operações back-to-back. E aí, veio a instrução no artigo 1312, que falou o seguinte: estão sujeitos à aplicação da legislação de preços de transferência as operações back-to-back, quando ocorrer aquisição ou alienação de bens à pessoa vinculada, residente ou domiciliada no exterior, ou aquisição ou alienação de bens à pessoa residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado. E aí acho que vale a gente atentar para o termo aqui, ele fala em aquisição ou alienação de bens. E aí começam as confusões. Na verdade, essa IN 1312, ela simplesmente ratificou alguns entendimentos já da Receita Federal que deviam se aplicar às regras de preço de transferências nas operações back-to-back. Então, isso é um movimento que a gente tem visto agora com uma certa
está sendo mais comum a Receita começar a ratificar determinados posicionamentos através de IN. A gente teve recentemente agora uma IN que pelo menos deu posicionamento do fisco de forma clara nos ganhos de capital de não residentes, que foi discussão aí durante uns 20 anos, e depois de muitas consultas que vão de um lado, de outro, uma solução de divergência que pela ementa não dava para entender muita coisa, ficou definido que o custo do investimento para fins de ganho de capital do não residente fosse calculado em reais. Quer dizer, discussão que durou 20 anos aí, eles ratificaram algum entendimento através de uma IN. Fugi um pouco do assunto aqui, mas acho que é para mostrar essa questão. E aí a gente tem, como eu falei, a IN nada mais ratifica o entendimento que já vinha da Receita Federal, que deveria se aplicar às operações back-to-back, os preços de transferência. Então eu trouxe aqui uma consulta só para referência, e na verdade ela não é única, tem outras, de 2011, 2012, no mesmo sentido. E aí vale, como eu falei, vale a pena atentar para os termos da IN, porque ela fala em aquisição e alienação. As regras de preço de transferência, na parte de importação, ela até menciona a palavra aquisição. Na parte de exportação, ela fala em operações de exportação, ela não está falando em alienação. Então, você já começa a ver um conflito entre o que a IN está querendo falar versus o que tem na lei. Como é que eu posso aplicar um back-to-back numa operação de exportação, se a IN está falando numa operação que é uma alienação? Não fala nem em exportação. E o conceito de exportação aqui é super importante para definir se eu tenho que aplicar o preço de transferência ou não. E aí a gente vê também uma solução de consulta da própria Receita, de 2010, que também não é única e tem outras, dizendo que a operação de back-to-back não é nem importação nem exportação. E fala que, por exemplo, as isenções, a não incidência do PIS e COFINS, as operações de exportação, não deveria ser aplicado nas questões de back-to-back, porque não há a efetiva exportação. Então, aí fica um ponto de interrogação enorme. Como é que ele pode ser não ser exportação, se eu não quero ter incidência do PIS e COFINS, mas, ao mesmo tempo, ele é exportação para preço de transferência? Então, a confusão que isso gera e a insegurança jurídica que isso gera, e dentro da própria Receita, quer dizer, não é uma coisa que foram interpretações, ela mesma em assuntos. Queria 2 pesos, 2 medidas. Eu quero ficar bem nos dois lados. Você tem que pagar PIS e COFINS porque não é exportação, por um lado, mas, do outro lado, você tem que calcular preço de transferência numa operação que não tem exportação. E aí, o que a gente junta isso aí com a questão do intangível também? Eu quis trazer um exemplo aqui também dos intangíveis, que gera um pouco essa discussão e bota esses dois assuntos num ponto comum. Como a gente viu, a 9430 tira claramente, tem claramente uma exceção de que não se aplicam os royalties, as regras de preço de transferência, desde que aplicáveis regras específicas de dedutibilidade. O que faz a gente entender? Está falando de dedutibilidade, estou pensando em importação, estou pensando quando eu pago alguma coisa para o exterior. Ok, tá bom, tá bonito, entendi, está claro. E aí a gente pega as INs que regulamentavam esse assunto, desde a lei 38 de 97, e eles simplesmente falavam que as normas sobre preço de transferência de que trata esta expansão normativa não se aplicam aos casos de royalties, assistência técnica e tudo mais. Royalties, de uma forma sem dizer se era royalties quando eu pago, quando eu recebo. Então, você podia entender que a Receita estendeu um pouquinho. Olha, já que eu não vou considerar preço de transferência para royalties que você paga, se você também receber, também não tem preço de transferência. E agora vem a 312, depois de sei lá quantos anos aqui, desde 97, esclarecer e falar o seguinte: não se aplica apenas nos casos de pagamento exterior. Que, no meu ponto de vista, faz até sentido, já que a gente está falando de dedutibilidade na lei. Mas a gente vê que cria-se uma situação que demora-se quase 20 anos para se esclarecer via IN, que pode trazer uma enorme insegurança jurídica para as empresas. Vocês podem pensar, mas o Brasil é muito mais importador de tecnologia do que exportador de tecnologia. Então, por que essa preocupação tão grande? A gente vê também que tem alguns incentivos que estão sendo dados para que sejam desenvolvidas tecnologias no Brasil. As companhias brasileiras estão se internacionalizando. Quer dizer, vai chegar um momento que isso vai passar a ser relevante. E agora, pelo menos, eles esclareceram, mas demora-se 20 anos para trazer luz sobre um determinado tema. Assim como o exemplo que eu dei da questão do ganho de capital dos não residentes. Então, acho que aqui a mensagem que eu queria trazer, deixar um pouco aqui, acho que foi mensagem em outros painéis,
quando a gente assistiu ontem Controlados e Coligados no Exterior, assistimos hoje de manhã as questões do Repetro, essa tremenda insegurança que a gente vive em função de uma legislação muitas vezes não clara, e quem devia ajudar e tentar dar luz a isso aqui complica muito mais ainda a situação, dando interpretações diversas, muitas vezes das que seriam mais razoáveis. Então, acho que a mensagem é que a gente tem um papel aqui da maneira que for possível, e a gente vê uma abertura maior hoje em dia de tentar influenciar e tentar esclarecer situações antes que elas fiquem insustentáveis aí por 20 anos, por exemplo. Então, esses são os meus comentários. Acho que eu respeitei aí o nosso limite de tempo e agradeço aí a oportunidade. Júlio, muito obrigada pela sua palestra, excelente, acho que trouxe bastante esclarecimento sobre o tema e as dúvidas continuam e a gente vai debater. Passo agora a palavra ao professor Guilherme para que ele faça a sua apresentação, que vai falar, então, sobre a nova regra aqui também para as commodities, o paralelo com o sistema argentino e a nossa legislação. Muchas gracias, Susi. En primer lugar, les pido perdón por la osadía de hablarles en español, lo cual conlleva dos riesgos: que no me entiendan, en cuyo caso será una pena para ustedes, o que me entiendan, en cuyo caso será una pena para mí, porque se darán cuenta de la escasa significación de mis dichos. Vamos a hablar del sexto método, un método que se ha extendido como una pandemia por toda América Latina, y finalmente haremos una comparación entre este sexto método. En la Argentina, claramente tenemos dos periodos: el periodo anterior a la ley 25.784 del año 2003, en donde las operaciones de exportación de commodities estaban sujetas a las reglas generales de precios de transferencia. Se aplicaban entonces los 5 métodos tradicionales OSD, CUP, reventa, costo más beneficios, división de ganancias y margen neto de la transacción. Y estos métodos eran aplicados de acuerdo al que resultara más apropiado conforme al tipo de operación. A partir de la ley 25.784, como les mencioné, se incorpora este sexto método a la legislación argentina, especialmente aplicable a la exportación de commodities. Está regulado en la ley argentina en el artículo 15, en sus apartados sexto a undécimo. ¿En qué consiste el sexto método o cuáles son las condiciones de aplicación del sexto método? Primero, debe tratarse de operaciones de exportación a empresas vinculadas. Segundo, la exportación debe versar sobre lo que comúnmente se conocen como commodities. La ley argentina menciona a los cereales, las oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y en general bienes con una cotización conocida en mercados transparentes. Y esas operaciones a sujetos vinculados deben ser realizadas a través de un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería. Es lo que comúnmente se conoce en la jerga de los negocios como una compañía trader en el exterior. Entonces, el esquema básico de la exportación sobre la cual se aplica el sexto método es el que ustedes tienen ejemplificado en la parte más baja del slide, que es un exportador argentino que a través de un intermediario internacional exporta mercaderías a un destinatario final vinculado en el exterior.
la facturación de la mercadería va del exportador argentino al intermediario internacional y del intermediario internacional al destinatario final. El flow de fondos va de la misma manera, del destinatario final de la mercadería a través del intermediario al exportador argentino. Mientras que la entrega de la mercadería, o sea, el movimiento físico de la mercadería, se produce directamente entre el exportador argentino y el destinatario final vinculado de la operación. Entonces, básicamente, las operaciones que están alcanzadas por la ley son exportaciones trianguladas de commodities con empresas, destinatarios finales vinculados. Hay un exportador argentino, de nuevo, un intermediario internacional que puede ser vinculado o no. Es decir, no es necesario que en la operación intervenga una compañía trader vinculada, puede no ser vinculada. Lo que sí es absolutamente necesario es que el destinatario final de la mercadería sea un sujeto vinculado, al menos en el esquema y en el contexto de la ley 25.784. ¿Y por qué digo esto? Porque seguidamente vamos a ver que el decreto reglamentario de la ley, publicado el año siguiente, o sea en el 2004, transforma este sistema y se olvida que la ley preveía como requisito que el destinatario final de la mercadería fuera vinculado. Ya no importa en el esquema del decreto reglamentario que el destinatario final sea un sujeto vinculado. Y claramente esta norma del decreto reglamentario es una norma inconstitucional en tanto que excede el marco de la ley que lo reglamenta. Y ya hay algunos fallos de primera instancia todavía que así lo han reconocido. Los fallos son los que ustedes tienen mencionados aquí. Glencore y Alfred Toffel, ambos son de la Justicia Federal de primera instancia y del año 2012. O sea, el último renglón de este slide les ejemplifica, les ilustra cuál es la transacción prevista en el decreto reglamentario y en la cual la justicia ha dicho que no coincide con lo que la ley prevé. Un exportador que a través de un intermediario internacional vinculado o no, le exporta a un destinatario final cuya vinculación o no con el exportador ya deja de ser importante. ¿Cuál es el objetivo del sexto método? Bueno, el objetivo del sexto método es evitar la transferencia de rentas hacia otras jurisdicciones, por ejemplo, jurisdicciones de menor carga tributaria, mediante la triangulación de operaciones, utilizando, como se dijo en la historia legislativa de la ley, sociedades pantalla o sociedades conducto en jurisdicciones de conveniencia. Hasta aquí nadie puede estar en desacuerdo con el objetivo de la norma. Lo que sucede es que hay una visión muy contradictoria entre la administración fiscal, que básicamente considera que cada vez que hay un intermediario internacional, ese intermediario internacional se comporta como una sociedad pantalla o conducto, y la industria, es decir, el sector de exportación de commodities, básicamente la agroindustria en la Argentina, que históricamente y tradicionalmente ha utilizado la figura de intermediarios internacionales o traders internacionales que cumplen con una función de negocios fundamental en la cadena de exportación, en tanto efectivamente adquieren riesgos y funciones que no podría tomar el exportador argentino. ¿Por qué? En primer lugar, porque por la estacionalidad, es decir, los productos
agropecuarios se venden en la Argentina en una época donde los compradores no están dispuestos a adquirir esa mercadería. De modo tal que es necesario que existan estos traders internacionales que sirven para juntar las partes y colocar la mercadería en el tiempo adecuado. Segundo, por cuestiones de orden cambiario. Sería imposible poder manejar este mercado directamente de la Argentina, asumiendo riesgos de cambio que son incompatibles con lo que es la legislación argentina actual. Tema de seguros. También el tema de seguros es un tema que afrontan los intermediarios internacionales y que no podrían ser afrontados, dado el volumen de las operaciones en el mercado argentino. En fin, un sinnúmero de circunstancias negociales que exceden, en muchos casos o en la mayoría de los casos, la existencia de una mera sociedad pantalla entre el exportador argentino y el destinatario final del producto. En estos términos, y conforme seguiremos viendo más adelante entonces, el sexto método no es un sexto método de ajustes de precios de transferencia, sino que es algo distinto, es claramente una medida antielusiva específica prevista en la legislación para este tipo de operaciones. ¿Cómo se aplica el sexto método? Y aquí hay la principal razón por la cual esto no es un ajuste de precio de transferencia, sino algo distinto. El sexto método requiere ajustar el precio de la operación según el precio en los mercados transparentes a la época de la carga de la mercadería. Es decir, que se desentiende de algo que es esencial en toda la materia de ajustes de precios de transferencia, que son los valores predominantes al tiempo de la concertación o la celebración de las operaciones. Si ustedes buscan en las normas de la OSD o en las normas de Naciones Unidas sobre el precio de transferencia, no van a encontrar normas que apliquen un precio a una fecha distinta de la fecha de celebración de los contratos. Entonces, lo que requiere el sexto método argentino, y después vamos a ver que repiten otros sextos métodos adoptados por otros países latinoamericanos, es que el valor que se tome es el valor preponderante en el mercado transparente a la fecha de la carga de la mercadería. Fecha que puede estar muy alejada en el tiempo de la fecha en la cual el exportador concertó su operación. Y precio que seguramente no está contenido en ningún contrato entre el exportador y el intermediario internacional, ni facturado por el exportador argentino al intermediario internacional. Subsidiariamente se aplica el precio a la fecha de la concertación de la operación, pero solo si este es mayor. O sea que la regla es el precio vigente a la fecha del embarque de la mercadería o el precio vigente a la fecha de la concertación si este último fuera mayor. Aquí yo he puesto un ejemplo muy simple de cómo funcionaría en un mercado a la alza el ajuste del sexto método. Supongamos que el precio concertado en dólares por tonelada es de 99, la cotización a la fecha de embarque es de 108, la diferencia de dólares por tonelada es de 9, asumamos como dato que la cantidad de toneladas exportadas son 100, el ajuste entonces sería de 900 pesos, de 900 dólares. Y ese ajuste es una renta ficta, es decir, es una renta que el exportador argentino no ganó, a tal punto que si uno considera, como ha pasado en los primeros años de vigencia de la ley,
el impuesto pagado por el exportador argentino sobre la ganancia real obtenida en el ejercicio da una tasa efectiva confiscatoria sobre la ganancia realmente obtenida por el exportador. Estos temas que están planteados en la Argentina no han sido resueltos todavía por la jurisprudencia. Entre muchos otros, que ha generado esta norma que tiene una tremenda, controversia en la Argentina. ¿Hay alguna excepción a la aplicación del sexto método? Sí la hay. La norma dice que el sexto método no se aplica cuando el intermediario internacional cumple con ciertas condiciones. Esas condiciones están previstas en el A, B y C del apartado octavo del artículo 15 de la ley. Por eso se llaman las condiciones del ABC en la jerga tributaria argentina. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, primero es que el intermediario internacional tenga una presencia real en el lugar de su residencia y que sus funciones, riesgos y activos sean consistentes con los volúmenes de las operaciones que realiza. El segundo es que su actividad principal no consista en la obtención de rentas pasivas o en la exclusiva intermediación en la enajenación de bienes desde y hacia la Argentina o con otros sujetos del grupo económicamente vinculados. Y la tercera condición, todas estas condiciones deben darse simultáneamente, es que las operaciones de comercio exterior con otros integrantes del grupo no superen el 30% del total de las operaciones efectuadas en el año. Vamos a desgranar un poco ahora cada una de estas condiciones. La primera, como dijimos, es que el intermediario internacional tenga un establecimiento comercial en el lugar de su jurisdicción donde sus negocios sean administrados. Este requisito ha generado una tremenda controversia entre el sector y la administración fiscal. ¿Por qué? Porque los volúmenes negociados por los traders internacionales son altísimos, pero los traders son traders, no manejan una compañía operativa. Entonces, lo primero que busca la administración fiscal es ver qué cantidad de empleados tiene la compañía trader en el exterior. Entonces, no puede una compañía con 50 personas manejar volúmenes de exportación de miles de millones de dólares. Es que no necesita otra cosa, es que no fabrican nada, simplemente actúan como traders. La segunda condición es que, bajo este apartado 8, inciso A, es que cumplan con los requisitos legales de constitución, inscripción y presentación de estados contables, y también que los riesgos, los activos y las funciones, dentro de lo que son las normas generales de precios de transferencia, sean consistentes con los volúmenes operados. Les vuelvo a repetir, los requisitos del inciso A son los que han generado más problemas en la práctica en cuanto a discusiones entre el sector empresario y la administración fiscal. Si tales extremos se verifican, es decir, los del A, los de B y los del C, que vamos a ver seguidamente, el sexto método no se aplica, aun cuando el intermediario resida en una jurisdicción privilegiada. Ustedes saben que la Argentina hasta el año 2013 tenía una lista negra o un blacklist de jurisdicciones que fue modificada por el decreto 589 y ahora tenemos una lista blanca o white list de jurisdicciones cooperadoras que hayan firmado acuerdos de intercambio de información con la Argentina y que efectivamente intercambien información con la Argentina. El apartado 8B puede desgranarse, o los requisitos del apartado 8B pueden desgranarse en estas tres fracciones. Primero, las rentas pasivas sobre los ingresos totales no deben superar el 50%.
Luego, las compras y bienes desde la Argentina, sea de terceros o del mismo grupo, sobre las compras y ventas totales, no pueden superar el 50%. Y la tercera condición es que las ventas y compras del grupo, neteadas las ventas y compras del exportador argentino, no superen el 50% de las compras y ventas totales. El C, por último, ilustrado en esta fracción, requiere que los ingresos y egresos por operaciones con el grupo, menos los ingresos y egresos del exportador argentino, sobre los ingresos y egresos totales, de nuevo, neteados los ingresos y egresos del exportador argentino, no superen el 30%. Como ustedes ven, los requisitos del apartado A, del apartado B y del apartado C son muy objetivos y aquí no hay mucho lugar a la discreción por parte de la Administración Fiscal en su aplicación. ¿Cuáles son los aspectos controvertidos en la aplicación del sexto método? Bueno, hay varios. Primero es que la ley exige que se demuestre fehacientemente que el intermediario internacional cumple con el A, B y C. Y esta demostración fehaciente es objeto de una discusión constante entre el sector de exportación de commodities y la Administración Fiscal. ¿Por qué? Porque los contribuyentes dicen, bueno, basta que se le pueda proveer a la Administración Fiscal información que sea cierta y precisa, como pueden ser, por ejemplo, certificaciones contables u otro tipo de información similar, mientras que la autoridad fiscal exige algo que es fáctica y jurídicamente imposible, que es que se aporten a la Administración Fiscal las facturas y los recibos que son el soporte de la contabilidad del intermediario extranjero, al cual obviamente el exportador argentino no tiene acceso. Todas estas cuestiones a las que les estoy haciendo referencia no han sido resueltas aún por la jurisprudencia. Llevamos más de 10 años de litigio sobre este tema. El segundo supuesto de controvertido es la extensión de la norma, porque como ya les mencioné, el decreto reglamentario del año 2004 extiende la aplicación del sexto método a operaciones que no estaban previstas por la ley. El tercero es la comparabilidad, porque al referirse a las cotizaciones en el mercado transparente, no siempre se reflejan las condiciones particulares de la operación por volúmenes o por otras circunstancias. El cuarto se refiere a el precio a la fecha de embarque. Los embarques en materia de cereales, por ejemplo, pueden durar mucho tiempo, si no duran un día. No está aclarado en la norma si es la fecha de inicio, la fecha de terminación o algún promedio de precios durante el tiempo del embarque de la mercadería. Y como les decía entonces, esto genera agregar a la declaración de renta del exportador argentino una renta ficta que no obtuvo en realidad, que pertenece a un contribuyente que está en el exterior. Antes de pasar a ver legislaciones similares en otros países de América Latina, déjenme que les haga una digresión. A mí me da la impresión de que en los últimos tiempos, en el contexto internacional tributario, nosotros vemos cada vez con más frecuencia cómo los países tratan de defender la fuente y defender sus bases imponibles, recurriendo incluso a ficciones jurídicas, lo cual en sí mismo no está mal, pero a mi juicio producen lo que podríamos llamar excesos en la legítima defensa. Y yo pongo dentro de este género casos que todos ustedes conocen. Por ejemplo, uno de ellos es el de la gravabilidad indirecta de la ganancia de capital de la venta de acciones, el
famoso tema que empezó con el caso Vodafone en India y se ha extendido en la legislación de muchos países como China y en nuestra América Latina, Perú y Chile. Pongo dentro de este ejemplo también un caso que les va a resultar a ustedes mucho más familiar, que es las normas CFC brasileñas en la medida que sean aplicadas a ganancias operativas obtenidas en jurisdicciones no privilegiadas, fundamentalmente cuando esa jurisdicción tiene un convenio de doble imposición con Brasil. Y también este caso, porque obviamente lo que hace es atraer a través de una ficción renta obtenida por un contribuyente del exterior y atribuírsela a un contribuyente argentino, en este caso el exportador argentino. Las reglas uruguayas son prácticamente idénticas a las reglas argentinas. De hecho, como todos ustedes sabrán, el sexto método tiene un solo origen, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha vendido este modelo, sobre todo a América Latina, casi a rajatabla con la misma fórmula. Las diferencias que existen son las que dentro del proceso parlamentario de aprobación en cada país fueron incorporadas. O sea, Uruguay no tiene otras particularidades que sean remarcables. Perú es un caso donde se aplica el sexto método, pero con una flexibilidad que no tienen ni el régimen argentino ni el régimen uruguayo. ¿Por qué? Porque fija alternativas. Se puede utilizar el valor del commodity el día de la terminación de la carga, el promedio de cotizaciones dentro de los 4 meses anteriores y 4 posteriores a la fecha de terminación del embarque, el precio de la fecha de suscripción del contrato o el promedio desde esa fecha y el periodo de 30 días posteriores a opción del contribuyente. Ya no es aquella alternativa que dé un mayor precio como ocurre en la legislación argentina. Aquí es a opción del contribuyente. En Chile, como dice un amigo mío académico, logramos desembarazarnos del sexto método en el año 2012. O sea, Chile no tiene normas de esta naturaleza y tampoco existen normas de esta naturaleza en Colombia. Colombia tuvo el sexto método entre el 2007 y el 2010 aplicable a la exportación de minerales, pero también generó tanta polémica que tuvo que ser derogado. República Dominicana tiene normas muy similares al resto de los países y también Ecuador tiene normas similares a las que vemos en el resto de los países latinoamericanos. Paraguay acaba de incorporar el sexto método, no está vigente todavía y falta su reglamentación, pero todavía no ha entrado en vigencia, va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio del 2014. Las normas brasileñas, ustedes las conocen mejor que yo, a las normas de exportación de commodities. Yo lo único que voy a hacer es limitarme, y dado que ya me estoy quedando sin tiempo, a hacer una breve comparación entre lo que es el sexto método y la aplicación de las normas brasileñas. Primero, resaltando algo que a mi juicio es fundamental. En Brasil no se aplica el precio en el mercado transparente a la fecha de embarque, sino que se mantiene el principio de aplicar el precio en los mercados transparentes a la fecha de concertación de la operación. Y esto para mí es una diferencia fundamental de respecto a lo que es la aplicación del sexto método en el resto de América Latina. Yo hice aquí un pequeño cuadro comparativo entre el régimen brasileño y el sexto método. Las operaciones incluidas en el régimen brasileño son las exportaciones a vinculadas o a jurisdicciones o sujetos con régimen preferencial.
En el sexto método son operaciones con un destinatario final vinculado a través de un intermediario internacional en jurisdicción privilegiada o no. La base de cálculo en el caso de Brasil es el precio público en los mercados transparentes y en el caso del sexto método también. Pero la fecha de determinación es una diferencia fundamental. La fecha de determinación del precio en el caso brasileño es la fecha de la transacción, salvo que se desconozca, en cuyo caso la regulación autoriza a tomar la fecha de embarque. Mientras que en el sexto método, como les comenté, en una disposición que es absolutamente peculiar y fuera de lo que son los principios de las normas de precio de transferencia, lo que se considera es el precio vigente a la fecha de embarque. El objetivo de la norma brasileña, a mi juicio, y me estoy inmiscuyendo en una legislación que no es la mía, es tener un comparable específico aplicable a productos con precios públicos internacionalmente reconocidos. Mientras que el sexto método, lo vuelvo a repetir sin cansarme, es una norma antielusiva para captar materia imponible, en principio artificialmente alocada fuera de la Argentina. En la práctica, cualquier tipo de renta alocada fuera de la Argentina que la Argentina apetezca incorporar al exportador argentino. Las excepciones de aplicación, en el caso del PESET, tenemos las exportaciones a clientes no vinculados y no sujetos a tributación preferencial como exclusión objetiva, y los productos no incluidos en los anexos a la instrucción como exclusión objetiva. Y en los casos que no exista cotización de materias primas y futuros internacionalmente reconocidos, se puede recurrir, según la propia instrucción, a los precios proporcionados por instituciones de investigación sectoriales internacionalmente reconocidas o a los fijados por agencias o organismos de regulación y publicadas en el boletín oficial. Las excepciones de aplicación del sexto método, como les mencioné, son las operaciones no trianguladas y aquellas operaciones donde el intermediario internacional cumple con el famoso ABC del artículo 15 o norma similar aplicable en los otros países latinoamericanos donde el método ha sido incluido. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. De vuelta les vuelvo a pedir disculpas por hablarles en español y espero que hayan entendido un poco lo que les acabo de decir. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Guilhermo. Dado adiantado a hora, eu vou abrir para debates, mas vou acho que aceitar só uma pergunta, né? Vamos ver, porque nós vamos já ter um evento aqui logo na sequência. Então, alguém quer fazer alguma colocação? Ou então eu passo aqui para a mesa para ver se um quer perguntar para o outro. Alguém quer? Rolim, quer fazer alguma? Júlio? Guilherme, quer? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Joao y pienso que durante mucho tiempo las normas brasileñas de precio de transferencia han sido el patito feo de la tributación internacional y que eso está cambiando porque el régimen formulario brasileño y los safe harbors que ahora ha permitido la OECD se tienden a juntar. Aparentemente la complejidad de las normas de precio de transferencia de la OECD es tan grande que han tenido que, de alguna manera, negociar el hecho de que puede haber algún aporte de un régimen como el brasileño a la simplicidad del sistema. Me gustaría saber tu opinión. Sim, concordo plenamente. Na minha conclusão, até me referi que a OCDE estava se abrindo mais aos países de desenvolvimento e um sinal disso é aceitar safe harbors, como o Brasil estabeleceu em alguns casos aí de exportação, importação, margens fixas de lucro.
Então, eu acho que essa praticidade também é um objetivo dos preços de transferência. Muitas empresas multinacionais reclamam em outros países a dificuldade de documentação, que isso tem um custo de compliance, às vezes, absurdo. E para não chegar ao objetivo de encontrar um preço comparável. Então, eu concordo, sim, que a legislação brasileira está flexibilizando a própria OCDE para aceitar, em alguns casos, safe harbors em busca de uma simplificação, que também é um objetivo, né, da legislação tributária. Tem mais? Bom, então, já que não temos perguntas, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao Júlio, ao Guilhermo, ao João Rolim, agradeço a presença de todos vocês e dou por encerrada essa mesa de debates.